Africanidades conectadas. Tenho em mãos a minha última aquisição. Comprei esta semana, passando pela livraria, enamorando livros, descobri essa publicação que considero importantíssima para conhecermos a África e os povos da diáspora para além da escravidão, para além da condição de escravizados. Estou me referindo à obra História Preta das Coisas, invenções científicas, tecnológicas das pessoas negras. Esta obra, um livro de bolso, pequeno, mas repletos de conteúdos, de informações, de visibilidade da África, berço da civilização, bem anterior ao processo de colonização. Essa obra, organizada por Bárbara Carine Soares Pinheiro. Quem é Bárbara Carina Soares Pinheiro? É mãe, mulher negra cis, nordestina, professora, escritora, empresária, formada em Química pela Universidade Federal da Bahia, mestre e doutora em ensino na Universidade Federal da Bahia. Que mais? Graduada em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é professora adjunta e vice-diretora do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia. Então, são 50 revelações de invenções científico-tecnológicas que muitas vezes foram atribuídas aos europeus, aos gregos, aos italianos, aos ingleses, que na verdade são invenções que vêm de África, berço da civilização. O prefácio dessa obra é feita pelo professor doutor Henrique Cunha Júnior, professor titular da Universidade Federal do Ceará, professor visitante da Universidade Federal da Bahia. Henrique Cunha Júnior, com o qual eu tive já o prazer de participar em curso de formações, ele tem em PDF disponível online cadernos de tecnologias africanas, porque ele também tem graduação em ciências exatas, mestrado, doutorado em história, em educação, e ele foi um dos primeiros a trazer, a dar visibilidade a muitas invenções que surgiram em África, mas que foram atribuídas aos europeus. Esse livro, organizado pela professora Bárbara Carine, é um desdobramento, é um avanço das pesquisas iniciadas por Henrique Cunha Júnior, na minha opinião. Tanto é que Carina convidou o Henrique Cunha para fazer o prefácio da sua obra. Eu vou ler um trechinho do prefácio, feito por Henrique Cunha Júnior. Tempos, lugares históricos e coisas. Há coisas na história que possuem esplêndidas contribuições das populações negras para a vida cotidiana de milhões e milhões de pessoas
que permanecem desconhecidas até mesmo pela própria população negra. História Preta das Coisas é um sábio inventário de 50 invenções científico-tecnológicas de pessoas negras que tornaram a vida melhor, tanto no passado quanto no presente. O inventário sábio, porque revela a amplitude tanto espacial quanto temporal da presença de pessoas negras na ciência e na produção de tecnologias revolucionárias para suas épocas. O tempo presente é um tempo de justiça social, de correção de erros referente às omissões do passado, um tempo de justa presença negra no mundo da tecnologia, pois vivemos a era da tecnologia. Nas sociedades africanas, o tempo passado também foi um tempo de tecnologias que a sociedade ocidental, aquela que vivemos no presente, não soube reconhecer. A história da África, do conhecimento africano e das invenções africanas são muito antigas em relação à Europa. A civilização do Vale do Nilo, Egito, Núbia, Etiópia, são em milênios mais antigas e mais importante que a civilização da Grécia e da Europa. Fato que as pessoas não percebem e se tornam a história das populações negras invisíveis. De forma que a inventividade e a produção das pessoas negras na construção das coisas caíram na invisibilidade. Nesse tempo, apresentar as coisas inventadas pelas pessoas pretas é uma forma de reconhecimento e um tempo de avaliação da história que implica na superação dos racismos frente às pessoas que provocaram as omissões sobre as invenções e as realizações de pessoas negras. Como diria Bárbara Carini, Henrique Cunha, lá vem você outra vez com essa história de racismo antinegro. Sim, venho, porque não é justo uma população ser mentalmente massacrada devido ao desconhecimento do nosso passado e das nossas realizações. Desconhecimento que não é casual, não é devido a ignorarem, mas sim devido à não divulgação do que é e do que era conhecido. O inventário apresentado nesse livro é de grande relevância para que principalmente as crianças negras saibam o que fizemos e, consequentemente, passarem a ter uma autoestima positiva. Lendo histórias pretas das coisas, muita coisa muda na cabeça a partir do conhecimento, da compreensão de que negras e negros possuem motivos de sobra para terem um orgulho social coletivo da nossa gente preta. Os lugares das realizações têm a ver com os tempos e as necessidades desses tempos. O livro Histórias Pretas das Coisas é uma produção da Bahia, feito com enfoque de revelação que esse Estado está oferecendo à cultura brasileira. Autora, professora doutora Bárbara Carini,
além de pesquisadora profissional da área de química, é uma pedagoga da população negra voltada para a necessidade de conhecimento da população sobre a cultura negra. Desenvolve em seus trabalhos um amplo diálogo social que qualifica as suas publicações, tanto que faz a apresentação desse livro uma tarefa fácil por ser um magnífico trabalho de autoria de uma excelente e comprometida profissional. Trata-se de um trabalho que faltava para o grande público. Tenho certeza que o leitor vai se surpreender com as coisas apresentadas nesse livro e também vai apreciar a escrita dialogada com o leitor que a autora nos oferece. Boa leitura. Fecha aspas. Então esse é o prefácio feito por Henrique Cunha Júnior dessa obra História Preta das Coisas. Invenções científico-tecnológicas de pessoas negras. Esse exemplar que eu vos apresento está na segunda edição, é do ano de 2023, publicado pela editora Livraria da Física, localizada na cidade de São Paulo. Então, a partir dessa publicação de hoje, 8 de junho de 2025, nós apresentaremos outras invenções reveladas por essa obra. Invenções na área científico e tecnológicas. Africanidades conectadas, revelando alguns inventos que muitas vezes foram atribuídos aos europeus, mas que são frutos de pessoas negras, de pessoas africanas. Nunca é demais lembrar que a África é o berço da civilização humana. Axé, africanidades conectadas.